Amém. Você pode se assentar, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos. Atos capítulo de número 17. Atos capítulo 17. Atos capítulo 17. Nós estamos, irmãos, todas as quintas aqui, ouvindo a palavra do Senhor no livro de Atos. Se puder botar um pouco de som, Jonas, acho que está um pouco abafado. Atos capítulo 17. Iremos ler, irmãos, do versículo 16 Esse é um texto muito rico da palavra de Deus, onde Lucas registra um episódio muito interessante do apóstolo Paulo pregando em Atenas. Atenas era a capital do mundo, cultural daquela época. Então, atente aí para o que diz a palavra do Senhor. Atos 17, a partir do versículo 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer este tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos traz aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo curiosos. Versículo 23. Porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feitos por, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos, existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que... Versículo 32. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. Essa altura Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e nos fazendo, Deus, enxergar as maravilhas do teu evangelho. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.
Meus irmãos, nós estamos diante de um texto que trata do episódio de Paulo pregando o evangelho na terra dos deuses, tendo em vista que Atenas era uma terra, uma cidade bastante marcada pelo politeísmo, bastante marcada pelos deuses, pelas oferendas aos deuses da mitologia grega. O evangelista Lucas, portanto, está narrando aqui nesse episódio o momento onde o pregador do evangelho, o apóstolo Paulo, prega o evangelho nessa terra, essa terra dos deuses, assim a gente pode falar, essa terra chamada a cidade de Atenas, o maior bandeirante do cristianismo está pregando nessa terra, na cidade de Atenas. Atenas era naquela época a capital intelectual do mundo, a terra dos grandes luminares do saber humano, como Sócrates, Platão, Aristóteles e dentre outros também que são bastante conhecidos da cultura helênica e também da filosofia. Há um autor chamado Simon Kistemaker, em seu comentário no livro de Atos, comentando o texto, ele diz que Atenas descansava em sua reputação de ser centro das artes, da literatura, da filosofia, do conhecimento, da habilidade, da oratória e retórica humana. Tanto é que quando o apóstolo Paulo escreve a sua carta aos crentes da cidade de Corinto, que é justamente a cidade que ele vai logo em seguida da cidade de Atenas, uma cidade bem próxima da cidade de Atenas, Paulo diz que não chegou naquela região por meio de sabedoria humana, por meio de oratória, mas chegou apenas pregando o evangelho de Cristo, pregando Cristo. Ele diz: decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Atenas era uma cidade gloriosa. Qualquer visitante que chegasse nessa cidade, nos tempos de Paulo, olharia com muito entusiasmo os monumentos, as casas, os palácios, os templos dedicados aos deuses, as praças daquela cidade, os teatros que também haviam ali naquela cidade. Kistemaker chega a afirmar que existia uma glória na arquitetura, uma glória na cultura que havia naquela cidade. A despeito de sua distinção por ser o centro do saber e o centro da arte, essa cidade superava todas as outras no que nós podemos chamar de cegueira espiritual. Porque nessa cidade, o apóstolo Paulo, ele não fica impressionado por causa da arquitetura, por causa dos templos, por causa da filosofia, mas o apóstolo Paulo, ele fica, na verdade, impressionado do ponto de vista negativo por causa da idolatria que existia ali. É isso que lemos no versículo 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Nós bem sabemos que o apóstolo Paulo estava esperando em Atenas Silas e Timóteo. Silas e Timóteo estavam em Bereia. Paulo saiu de Bereia por causa da perseguição. Ele estava em Bereia, saiu de Bereia por causa da perseguição e não podiam ficar ali. Ele não podia ficar ali. Então Paulo vai para Atenas e está esperando ali em Atenas Silas e Timóteo, que são seus companheiros da viagem missionária, segunda viagem missionária. Então Paulo, ele está nessa cidade e essa cidade é tomada por uma idolatria. Ela é uma cidade com uma idolatria dominante, diz o evangelista Lucas, narrando o texto. E Paulo, portanto, fica revoltado em seu espírito diante daquela idolatria que existia naquela cidade. Meus irmãos, diante dessa realidade, nós vamos então entender algumas verdades do apóstolo Paulo nessa cidade. Primeira verdade é o que o apóstolo Paulo viu. O que o apóstolo Paulo viu? O apóstolo Paulo, em primeiro lugar,
não encara Atenas como turista, tá bom? Primeira verdade é essa: o apóstolo Paulo não encara Atenas como um turista. Paulo poderia ter passeado pela cidade como um turista, como provavelmente a maioria de nós teria feito. Ele poderia ter conhecido a cidade de ponta a ponta para admirar seus belos prédios, os monumentos, os templos, que são únicos, que eram únicos no mundo. No entanto, o apóstolo Paulo, irmão, chega ali para pregar a palavra de Deus. E ele então vê a idolatria, e essa é a segunda verdade do que Paulo vê. Paulo encara Atenas como um pregador que se revolta com a idolatria, conforme diz o versículo de número 16. O seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. O que o apóstolo Paulo primeiramente vê não são os monumentos, não são os filósofos. Paulo não enxerga primeiramente a cultura, mas Paulo enxerga a idolatria, e seu espírito então se revolta diante da idolatria. Havia um ditado naquela época que era mais fácil encontrar um ídolo, um deus, um monumento, estátua de um deus da mitologia daquele tempo, do que uma pessoa. Então, para você ver a quantidade de deuses que eram fabricados pelas mãos humanas e eram então adorados pelos homens. A gente olha para o texto e nós percebemos, irmãos, que aquela cidade, por ser uma cidade politeísta, uma cidade de cultura grega, mas que refletia a mitologia grega, era uma cidade que apresentava, portanto, essa idolatria a vários deuses. Havia mais deuses em Atenas do que em todo o resto do país. Eram inúmeros templos, santuários, estátuas, altares. O panteão havia ali em Atenas, onde hospedava, do ponto de vista da mitologia grega, os deuses gregos. Em toda parte se via imagens de Apolo, Júpiter, Vênus, Mercúrio, Diana, Zeus, Hades, ou seja, havia muita dessa idolatria. Todo o panteão grego estava ali, todos os deuses do Olimpo estavam ali, e eles eram então adorados pelas pessoas. Concordo, irmãos, com o que diz John Stott, quando ele afirma que toda a idolatria é indesculpável, seja antiga ou moderna, primitiva ou sofisticada. Toda idolatria é indesculpável, e é esse sentimento aqui que o apóstolo Paulo tem. Ele se revolta diante daquela idolatria. Então, o que foi que o apóstolo Paulo viu? O apóstolo Paulo viu um povo que é idólatra. O que foi que o apóstolo Paulo sentiu? Ele sentiu então uma revolta no seu espírito em face daquela idolatria. A palavra aqui, irmãos, o seu espírito se revoltava, o verbo grego se revoltava, de onde vem a palavra de rebelião, que tem conotação médica, se referindo a um choque epilético. Perceba, é como se o seu espírito estivesse trêmulo. Também significa essa palavra irritar, provocar, causar ira. Essa palavra só ocorre novamente em 1 Coríntios 13, 5, quando Paulo diz: o amor não se exapera, né? Ou seja, o sentido aqui não é a falta de controle, mas de reação progressiva e ponderada contra aquilo que Paulo viu. O que o texto sagrado está afirmando é que o apóstolo Paulo ficou com seu espírito inquieto diante daquela idolatria que estava sendo ali apresentada na cidade de Atenas. O que foi que o apóstolo Paulo fez? Vimos então em primeiro lugar o que o apóstolo Paulo viu e sentiu. O que foi que o apóstolo Paulo fez em segundo lugar? Veja o que diz o texto, versículo 17. Acompanhe aí a leitura. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Versículo 18. Alguns dos filósofos, epicureus e estoicos contendiam com ele,
havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Irmãos, qual é a reação do apóstolo Paulo? Primeiramente, a gente tem aqui uma reação negativa. Ele se incomodou com a idolatria. Mas o que foi que o apóstolo Paulo fez? Então a gente tem aqui algumas reações positivas do apóstolo Paulo. Paulo, irmãos, ele pregou a palavra. Diz o texto que ele dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Então o apóstolo Paulo tem em mente a sua metodologia de pregar primeiramente nas sinagogas, tendo em vista que os judeus que se reuniam nas sinagogas tinham uma lei, a Torá, o Antigo Testamento, então era mais fácil dele comunicar o Evangelho. Mas ele não se limitou apenas em pregar nas sinagogas, diz que ele pregava também aonde? Na praça. Diz o texto, dissertava também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. A praça em Atenas era um lugar de mercado, era um lugar de troca, de venda. Paulo, portanto, estava pregando todos os dias nesse lugar, todos os dias pregando a palavra de Deus ali. A pregação de Paulo não se limitava apenas no sábado, na sinagoga judaica, mas ele pregava também todos os dias na praça, ali na cidade de Atenas. Paulo dissertou nas sinagogas, Paulo dissertou na praça, Paulo também dissertou ou pregou a palavra no Areópago. Veja o que diz a palavra de Deus, Atos 17, versículo 19. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? E então, irmãos, a gente vai ver a pregação do apóstolo Paulo no Areópago. O que era o Areópago? O Areópago era como se fosse um salão, um teatro onde alguns juízes daquela cidade deliberavam em relação a algumas causas que eram apresentadas. Era um lugar também onde se apresentava certas filosofias, certos entendimentos, alguns discursos. Era um lugar onde os universitários, onde o discurso, onde a filosofia era apresentada. Como também era um lugar de causas, onde o povo apresentava a sua causa e algumas autoridades e juízes daquela cidade julgavam a causa daquelas pessoas que eram ali apresentadas. Esses juízes também no Areópago, eles conservavam o ensinamento daquela cidade, a religião daquela cidade, e zelavam também pelo ensino para com as crianças e para com os jovens daquela cidade. Então era um lugar de debate, um lugar onde a filosofia era apresentada, o ensino era apresentado, e era um lugar onde as causas eram também julgadas pelos juízes daquela cidade. Diz o texto que Paulo foi levado para lá, porque ele foi questionado por alguns filósofos. Vamos ler todos juntos o versículo 18, vamos lá? E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo do que perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Irmãos, há aqui dois grupos sendo apresentados de filósofos, epicureus e estoicos. Os epicureus não acreditavam na vida após a morte, nem em julgamento final. Criam que o fim principal do homem era o prazer. Pregavam o acaso, a fuga e o prazer. O lema dos epicureus era: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Esse era o lema deles. Então, esse é o primeiro grupo que é apresentado. O segundo grupo, os estoicos, eles eram materialistas, panteístas, fatalistas, apáticos ao sofrimento humano e defensores da visão
cíclica da história. Eles acreditavam no determinismo cego, ou seja, existe um destino em que ninguém pode mudar esse destino. Pregavam a fatalidade, a submissão ao destino irreversível, a importância de superar a dor. Na filosofia estoica não há esperança, não adianta lutar, nem clamar, não há para onde correr, todos estão entrincheirados por um destino cego e implacável. Essa cosmovisão gasta o desespero, gesta o desespero e dá luz a um conformismo incondicional. Não há nenhum tipo de mudança, nenhum tipo de transformação. Era o que eles então acreditavam. Eles são então interrogados, né? Paulo é questionado por ele, e outros então acabam perguntando que deuses estranhos são esses que Paulo pregava. E então eles afirmam: pois pregava a Jesus e a ressurreição. Para aqueles homens eram como se fossem dois deuses: Jesus, um Deus, e a ressurreição, a sua esposa. Então, para você ver a mente idólatra que essas pessoas tinham. Então, eles pensavam que Paulo estava pregando dois deuses, né? Jesus e a ressurreição. Então vamos ver, irmãos, a pregação do apóstolo Paulo. Veja o que diz aí no versículo de número 21. Pois todos os de Atenas, os estrangeiros residentes de outra coisa, e não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Versículo 22. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está inserido ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O apóstolo Paulo se levanta, afirma que eles eram diligentemente religiosos, e Paulo diz: observando, olhando, vi então um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. E é sobre esse Deus desconhecido que eu vos anuncio. Ele então apresenta o Evangelho. Ele apresenta então a palavra de Deus. O que me chama a atenção, antes da gente ir para a mensagem de Paulo, é que o apóstolo Paulo ele faz um contato muito interessante com a situação, com o contexto. Ele olha para aquela situação, ele olha para os altares, ele vê um altar com o termo ao Deus desconhecido, ele pega então essa ponte de contato e então apresenta o Deus bíblico, o único Deus verdadeiro. Então vamos entender, irmãos, a mensagem do apóstolo Paulo a partir do versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feitos por mãos humanas. A primeira verdade, então, irmãos, é que o apóstolo Paulo apresenta no seu evangelho a grandeza de Deus. Primeiro ponto de sua mensagem é essa. O apóstolo Paulo, ele apresenta a grandeza de Deus, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feitos por mãos humanas. O que o apóstolo Paulo está ali pregando no Areópago é apresentando o único Deus verdadeiro que está acima de todos os deuses, o único Deus que é grande, o único Deus que é Senhor, o único Deus que está acima do céu, da terra, o único Deus que de fato é o Criador de todas as coisas. Ele é o Criador do universo. Paulo, portanto, está descrevendo a grandeza de Deus, o único Deus que é grande, que é Senhor, que criou todas as coisas. A gente olha, portanto, para o texto e nós percebemos Paulo falando sobre isso no versículo 24 e também
tratando dessa grandeza no versículo 25. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Ou seja, ele é grande, ele é o grande eu sou, não há outro como ele. Ele é único, ele é autoexistente, ele é o criador de todas as coisas. Ele não foi criado, ele não é finito, pelo contrário, ele é infinito, ilimitado, o criador de tudo, de todos. Os epicureus, que também eram ateus, afirmavam que tudo era matéria e que a matéria sempre existiu. Paulo, portanto, está dizendo: a matéria nem sempre existiu. Quem sempre existiu foi Deus. Deus é o criador da matéria. Os estoicos, que eram panteístas, diziam que tudo era Deus, que o espírito do universo é Deus. E Paulo, portanto, está dizendo: não, só existe o único Deus. Deus é o criador de todas as coisas. As coisas não são Deus. Pelo contrário, as coisas foram criadas por Deus. A matéria não é eterna, como pensavam os gregos. O mundo não resulta de uma explosão cósmica, nem é fruto de milhões e milhões de anos de evolução. Paulo declara em Atenas, a capital intelectual do mundo, que Deus fez o mundo e tudo que nele existe. O Deus que fez o mundo, versículo 24, e tudo o que nele existe. Quando a gente vai ler, irmãos, o livro A Origem das Espécies, de Charles Darwin, publicado em 1859, contém nada menos do que 800 verbos no futuro do subjetivo. Suponhamos, é o tempo todo, suponhamos. A evolução é uma suposição improvável, uma teoria falaz. Ou seja, é apenas uma suposição. Suponhamos. Paulo, portanto, aqui, irmãos, está apresentando a verdade. Não uma hipótese, não uma teoria. Mas Paulo está apresentando uma realidade. Deus é o Criador de todas as coisas e tudo Ele fez. A segunda verdade é que o apóstolo Paulo, em sua mensagem, apresenta a bondade de Deus. Vamos ler todos juntos o versículo 25. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Ou seja, Ele é o Deus bondoso, isto é, provedor. Ele fala sobre a bondade de Deus que provê todas as coisas. Paulo está dizendo: foi Ele quem fez todas as coisas e Ele quem sustenta todas as coisas. Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e tudo mais. Então tudo provém de Deus, tudo vem de Deus. Ele é o Criador e o sustentador. É Ele que provê, através da sua bondade, todas as coisas. O Deus da providência é o Deus, irmãos, apresentado pelo apóstolo Paulo. É o Deus apresentado aqui no Evangelho, o Deus que sustenta a criação. E aqui o apóstolo Paulo está apresentando uma doutrina que para nós é chamada de graça comum. O que significa isso? Significa que aquilo que Deus estabelece para prover as coisas deste mundo, estabelece para crentes e não crentes. Deus dá respiração para crentes e não crentes. Deus sustenta crentes e não crentes. Deus dá trabalho e dinheiro para quem é crente e que não é. Para o seu povo e para o ímpio. Deus dá dons e talentos para todos. O sol se levanta para todos, a chuva vem para todos. E isso é uma manifestação da providência de Deus nesse mundo. Na teologia nós chamamos isso de graça comum. A terceira verdade, irmãos, é que o apóstolo Paulo apresenta o governo de Deus. Isto é, Ele é soberano. Porque veja o que diz o versículo 26. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação. Isto é, Deus governa toda a raça humana. Deus governa a história da humanidade. Deus, Ele governa
todas as coisas. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Ou seja, os limites da existência humana, a história da humanidade, os decretos e as coisas que acontecem nessa história, está tudo debaixo do governo de Deus, tudo debaixo da soberania de Deus. Paulo, portanto, está apresentando Deus que é grandioso, ele é grande, o Criador. Paulo está apresentando Deus que é bondoso, ele provê todas as coisas nesse mundo. Paulo, portanto, está apresentando, em terceiro lugar, o Deus que governa, o governo de Deus, que ele é soberano e governa céus e terra e estabeleceu os limites nesse mundo, e nada, portanto, pode fugir do seu governo, do seu controle e dos seus cuidados. Veja o que diz ainda o versículo 27. Para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Versículo 28. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. O apóstolo Paulo, irmãos, está citando o poeta chamado Epimenides, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. E em seguida acrescentou as palavras de outros dois poetas, chamado Arato e Cleantes, Cleantes, que diz, porque dele também somos geração. Com isso chegou à conclusão lógica: Deus nos fez a sua imagem, de modo que é tolice fazer deuses a nossa imagem. Isso é, Deus nos fez dele, nós somos dele. Tudo, portanto, que existe faz parte de sua geração, faz parte do seu governo, faz parte dos seus cuidados. O apóstolo Paulo, irmãos, aqui entende da cultura. O apóstolo Paulo entende da literatura daquele tempo. O apóstolo Paulo aqui não está apenas limitado à cultura hebraica, mas ele entende também da cultura, da literatura helênica daquele tempo, e apresenta, portanto, o evangelho por meio desses pontos de contato com a cultura. Por fim, irmãos, o apóstolo Paulo apresenta a graça de Deus. Veja o que diz o versículo de número 29. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Versículo 30, vamos ler juntos? Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. O apóstolo Paulo, portanto, a última verdade apresentada na sua pregação é que ele apresenta a graça de Deus. Ele apresenta o Deus que vai julgar vivos e mortos, mas ele apresenta o Deus que vai salvar aqueles que se arrependem, o Deus que vai, de fato, manifestar a sua graça, a sua misericórdia para aqueles que se arrependem. Não levou Deus em conta os tempos de ignorância, agora, porém, notifica aos homens, que todos, em toda parte, se arrependam dos seus pecados, se arrependam da idolatria, se arrependam da incredulidade e creiam unicamente em Jesus Cristo, que é o único varão que Deus destinou e acreditou. Veja o que diz o versículo 31, a parte final: por meio de um varão, ou seja, ele vai julgar e vai salvar, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quem é esse varão que Deus destinou e acreditou? Jesus. Deus, portanto, destinou esse varão que vai julgar vivos e mortos. Esse homem que Deus enviou, destinou e acreditou, isto é, Deus acreditou em sua obra.
A obra que Cristo realizou em sua obediência, em sua crucificação, foi uma obra completa, uma obra perfeita, uma obra que trouxe satisfação para a justiça de Deus. Essa obra, portanto, que atinge aqueles que se arrependem e que alcança o coração daqueles que se arrependem. Deus, Ele não acreditou no pecador. Deus, Ele não acreditou em você. Porque se Ele tivesse acreditado em você, você estaria o quê? Perdido. Você estava perdido. Porque você é falho. Porque você é pecador. Porque você transgride a lei de Deus. Se a salvação dependesse das suas obras, daquilo que você poderia fazer, você não receberia a salvação. Você receberia o juízo. Se Deus fosse aplicar a justiça dele na sua vida, você estaria condenado, porque você é um pecador, porque nós somos pecadores, nós falhamos, pecamos, desobedecemos a Deus. É por isso que Deus não acreditou em nós. Deus, Ele não disse para você: eu acredito em você, você vai conseguir, me obedeça que você vai receber a salvação, me obedeça que você vai chegar no céu, eu acredito no teu potencial. Não. Em quem foi que Deus acreditou? Ele acreditou no varão que destinou, que morreu e ressuscitou, no varão perfeito, que realizou uma obediência perfeita, que cumpriu perfeitamente a lei em nosso lugar, que morreu pelo pecado do seu povo, que foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou. Este que é perfeito. Deus acreditou em Jesus, na obra de Jesus, de tal modo que a mensagem de Paulo é: se arrependam, vocês são falhos, se arrependam dos seus pecados e creiam naquele que Deus acreditou, que Deus confiou. Creiam em Jesus, porque somente em Cristo, crendo em Cristo, é que vocês serão salvos, serão redimidos do pecado. Essa mensagem teve reações negativas e positivas. Veja o que diz o versículo 32. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disto te ouviremos noutra ocasião. Uns zombaram. E isso acontece, irmãos, com a mensagem do Evangelho. Zombam, escarnecem. Outros dizem: a respeito disso ouviremos noutra ocasião. Podem até aparentar simpatia, mas não há nenhum tipo de compromisso, mudança, conversão. Versículo 33. A essa altura Paulo se retirou do meio deles. No entanto, versículo 34, houve porém alguns homens, não muitos, mas alguns homens, que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita e uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Teve gente que creu no Evangelho e foi transformado. As reações são sempre essas, irmãos: zombaria, perseguição. Por outro lado, gente que escuta o Evangelho e crê no Evangelho. Esse Evangelho que apresenta a grandeza de Deus, o governo de Deus, a bondade de Deus e a graça de Deus. Vamos orar. Vamos nos colocar de pé, vamos orar.